I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui agora para tratar de relações trigonométricas, que esse conteúdo vai ser base para a gente estudar as relações no triângulo retângulo que nós vamos ver ali daqui a pouco. Bem, vamos tratar das relações trigonométricas de uma forma geral, não muito aprofundada, porque isso aqui vocês vão ver no ensino médio. Nós vamos falar de uma relação chamada seno. Imagine um plano cartesiano. Nós sabemos que composto pelo eixo das ordenadas y abscissas x, certo? Onde aqui é a origem, com valor zero. Está meio tortinho aqui, mas considere uma reta. Se nós considerarmos o eixo x como nosso, aí eu vou depois explicar para vocês, seria o cosseno. O eixo y seria nosso seno. E o que seria o seno? O seno é o valor compreendido entre 1 e menos 1 no eixo da ordenada de uma dada circunferência, ou seja, uma circunferência de raio 1. Passa aqui no menos 1. Muito bem. Temos o nosso seno, então. Toda essa medida, ou seja, os valores compreendidos numa dada circunferência, que será de menos 1 a 1. Pode ser 2? Não. Por quê? Porque ele está entre 1 e menos 1. Pode ser 0,5? Pode. 0,5 está aqui. Não é isso? Pode ser menos 3. Menos 3 foge da nossa esfera, né? Nosso círculo. Então, menos 3 está aqui fora, não faz parte, não pode ser um valor de seno. Logo, pessoal, nas relações trigonométricas, dada uma circunferência de raio 1, ou seja, daqui até aqui você tem o tamanho 1, aqui também, o seno vai variar de 1 a menos 1. Se você considerar esse plano cartesiano, plano das relações trigonométricas, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Lembra que eu falei que o x eu trataria como cosseno? E o y seria o nosso seno? Agora, se eu inverter e tiver uma circunferência, agora olhando para o eixo x, o eixo cosseno, 1 e menos 1, eu fazendo então um gráfico de uma circunferência de raio 1, eu terei que o meu cosseno são todos os valores compreendidos também entre 1 e menos 1, só que agora no eixo x. Dá para compreender? Ou seja, qualquer valor aqui dentro desse intervalo de menos 1 até 1 pode ser o seu cosseno. Então, 0,5 está aqui, também está. Ah, professor, mas o senhor falou que no seno pode ser a mesma coisa? Sim, pessoal, mas só muda a posição. Certo? Esse aqui seria o valor para a circunferência no eixo do y, que só pode ser de 1 a menos 1. E agora, para o eixo x, seria o valor do cosseno, que também é de menos 1 a 1. Beleza? Sempre vai estar... Ah, o cosseno tem como dar 2? Não. Beleza? Porque ele só vai até 1. O cosseno tem como dar menos 2? Também não. Porque passa. Né? Está aqui fora menos 2. E os valores devem ser compreendidos aqui dentro da circunferência. Entendam só isso. Vocês vão entender melhor depois. E nós vamos falar da tangente. Né? O que seria a tangente, pessoal? Tangente de alguma coisa. Bem, vocês já perceberam que eu tenho um seno no y
Geralmente o cosseno vai estar aqui no x. Se eu fazer uma dada circunferência, se eu fazer então as medidas para o seno seria menos 1. Opa, menos 1 está aqui embaixo. Mais 1. Menos 1. Certo? Juntando agora o eixo seno, cosseno e seus possíveis valores máximos, ficaria então essa circunferência de raio 1. Muito bem, pessoal. O que seria a tangente? Nós dizemos que a tangente a alguma coisa é uma reta. Vou fazer várias tangentes aqui. Uma reta que ela vai tocar um único ponto aqui, um único pontinho dessa circunferência. Temos assim uma reta tangente à circunferência. Uma nova tangente, ela tocaria somente um único ponto da circunferência e seguiria. Certo? Então aqui nós podemos ter infinitas tangentes e a tangente ela tem uma relação com seno e cosseno. Para você descobrir um ponto, olha só, eu estou dizendo que ela é uma reta que toca um ponto, certo? Então vamos dizer que aqui vai passar uma reta, nesse ponto que está aqui. Esse é o ponto que eu escolhi. Então vai vir uma tangente, ó. Vai vir aqui, vai tocar o ponto, essa reta que vai tocar esse ponto e vai seguir. Pronto. Fiz aqui agora uma nova tangente. Muito bem. O que acontece? Se eu quero saber o valor da tangente, eu tenho que saber quem é o seno e quem é o cosseno, como se fosse um par ordenado, como se fosse um ponto. Esse ponto ele vai ter uma coordenada aqui, ó, no cosseno. Ele vai ter uma coordenada também no seno. Então nós temos que a tangente de alguma coisa, nós dizemos que é o seno dividido pelo cosseno. Mas isso aqui vocês não precisam ficar preocupados, é só para vocês entenderem que realmente tem uma relação da tangente com o seno e o cosseno. Ok. Vamos agora estudar essas mesmas relações no triângulo retângulo. Lembrando, pessoal, o que é o triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem dentro dele, como ângulo interno, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, representado por esse quadradinho com ponto em um dos cantos. Muito bem. Sabemos que é possível aplicar para esse tipo de triângulo em especial o teorema de Pitágoras, que nos diz que hipotenusa ao quadrado, vou colocar assim, é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu vou chamar esse de cateto 1 e esse outro aqui de cateto 2 ao quadrado. Então, C2 ao quadrado, C1 ao quadrado e H ao quadrado, que é a hipotenusa. Sabemos que essa é a relação do teorema de Pitágoras. Bem, podemos aplicar também esse mesmo teorema a partir da análise do ângulo. Eu estou fazendo aqui uma análise de lados. Observe, hipotenusa é um lado, o cateto 1 é um lado e o cateto 2 também é um lado, certo? Mas se eu quiser transformar essas informações de lado para ângulo em relação ao nosso ângulo, que é o ângulo aqui chamado de θ. Então o nomezinho desse carinha aqui seria o θ. θ. O que acontece? Como nós vamos estabelecer uma determinada regra, o seno ele é ditado pela relação. O
cosseno é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Vamos lá. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo θ é o seno dividido pelo cosseno. Beleza, pessoal? Que aí, se vocês fizerem o seno pelo cosseno, nesse mesmo molde, vocês vão descobrir que a tangente nada mais é que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou mostrar por quê. Muito bem. Parece que a informação é um pouco descentralizada, desconcentrada, mas olha só como é interessante. Cateto oposto ao ângulo e cateto adjacente ao ângulo. Adjacente nós estudamos com ângulos, que é o que está do lado ou próximo ou colado, seria o caso. Nesse caso, eu preciso de um cateto que esteja junto do ângulo, ou seja, adjacente ao ângulo, do lado dele. O cateto que está do lado do ângulo é este aqui. Logo, esse é o cateto adjacente a esse ângulo θ. A hipotenusa não é cateto, mas ela está adjacente ao ângulo também. Então, o ângulo adjacente é o ângulo que está do lado. Cateto adjacente é o cateto que está do lado do ângulo. Então, o que seria o cateto oposto ao ângulo? O oposto é o que o ângulo olha. O ângulo está olhando o cateto oposto, ou seja, o cateto que está de frente a ele. Nesse caso, seria este cateto. Logo, se eu chamar, então, esse cateto de 1, como eu tinha dito antes, e esse de 2, o meu seno, vou fazer caneta azul, não é vermelho mesmo, ficará igual a o cateto oposto ao ângulo, seria cateto 1, a medida do cateto 1, dividido por quem? Pela hipotenusa. A medida que tiver ali. Meu cosseno, então, seria o 2. Cateto que está de frente ao ângulo é o 2. Então, aqui seria o cateto 1, que é o ângulo colado com esse cateto, dividida pela hipotenusa, e a tangente seria o cateto 1 dividido pelo cateto 2. Vamos provar por quê. Mais um exemplo, para a gente treinar um pouco. Vamos lá. Chamando novamente de cateto 1, o que está embaixo, e 2, o que está aqui do lado, vamos estabelecer então nossas relações trigonométricas. Observe que agora o ângulo está em cima, não está mais aqui. Esse agora é o ângulo θ que eu estou analisando. Observe que o ângulo, o 90 graus, ele vai sempre ficar aqui. De frente à hipotenusa, 90 graus fica. Certo? 90 graus sempre olha a hipotenusa. O outro ângulo que você vai analisar, ele vai ter duas posições que ele pode ficar. Se ele vai ficar aqui, beleza. Então, a gente vai olhar agora a partir dele. Quem é o seno? Vamos lá. Seria, então, aqui o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Quem está olhando de frente. Então, seria seno igual a o cateto 1 dividido pelo valor da hipotenusa. O cosseno
Fica então, o cateto adjacente é quem está logo do lado do ângulo. Então ficaria o cateto 2 dividido pela hipotenusa. E a tangente seria então o cateto 1, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto 2. Vamos entender mais ou menos onde eu quero chegar com cada um desses. Partindo para um exemplo mais prático, e agora exemplificando o que quer dizer os dois catetos na tangente. Se você fala que a tangente de um ângulo é o seno deste ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo, nós temos então cateto oposto dividido pela hipotenusa, dividido, que é essa divisão é essa, cateto adjacente do cosseno dividido pela hipotenusa. O que nós fazemos com divisão de frações? Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Com isso vai ficar hipotenusa dividido pela hipotenusa. Olha só, se nós rearrumarmos cateto oposto dividido por cateto adjacente, vezes a hipotenusa, que é essa que está em cima, dividido pela hipotenusa que está embaixo. Uma coisa dividida por ela mesma, nós sabemos que dá 1. Então, se isso aqui dá 1, 1 vezes isso, sobra então cateto oposto e dividido por cateto adjacente, que é a nossa tangente. Certo, pessoal? Então, basta pegarmos a medida desse, dividir por esse, nós temos a nossa tangente. Professor, isso aqui está muito confuso, não entendi muito bem. Observe. Nós tínhamos então no triângulo retângulo como aplicar o teorema de Pitágoras, e o teorema de Pitágoras só precisa da medida dos lados do triângulo retângulo. Se você não souber a medida dos lados, mas você souber o ângulo, você pode também descobrir a medida dos lados com outras relações, que não é mais a relação do nosso Pitágoras, porque ele só olhou a questão dos lados. Olhando agora a questão dos ângulos, temos então aqui o nosso seno, cosseno e a nossa tangente. Se vocês observarem por que isso é válido, porque o nosso triângulo retângulo pode ser facilmente representado dentro aqui da nossa circunferência. Olha ele aqui. Em qualquer situação. Certo? Podemos ter aqui embaixo também, ou seja, qualquer lugar que vocês colocarem aqui uma medida, vocês podem também fazer um desenho de um triângulo retângulo sobre um dos eixos. Tá certo, pessoal? Esse aqui ficou meio tortinho, mas nós podemos sempre relacionar a um triângulo retângulo. Muito bem. Vamos para o que interessa. O nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais outro aqui, um pouco mais elaborado. Vamos relacionar aqui agora e dizer quanto vale o seno, o cosseno, a tangente deste triângulo retângulo. E ele é retângulo porque nós temos... Opa, risquei a folha. Acabei riscando. Porque ele tem uma presença do ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto. Olha ele bem aqui no ar, tá vendo? Então, se eu quero saber quem é o seno do ângulo θ, pode ser qualquer grau, tá, gente? Pode assumir esse θ. Então, vamos lá. Eu sei que o seno é dado pelo cateto oposto ao ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa, o meu ângulo de 90 graus sempre fica do lado oposto a ela. Então, a minha hipotenusa é o 5. Então, é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 5. E quem é o cateto oposto?
O cateto adjacente é o cateto que está logo do lado do ângulo. Então, o oposto é o que está à sua frente, que é o 3. Então, o seno do ângulo vai ser 3/5. Se nós dividirmos 3 por 5, vai dar um valor entre -1 e 1. Se eu quiser saber o cosseno do meu ângulo, é o cateto adjacente, nesse caso aqui, quem está do lado do θ é a hipotenusa, e o 4, dividido pela hipotenusa, que é o 5. E a tangente do meu ângulo, θ, nesse caso é cateto oposto, 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4. Vamos fazer então aqui as nossas divisões para saber se os valores desse seno, cosseno e tangente, eles estão aí dentro da nossa faixa. Eu não falei a faixa que a tangente assume, tá, gente? Ela pode assumir aí a sua faixa, mas a limitação que nós precisamos nos atentar é que o seno e o cosseno varia de -1 a 1. Fazendo a nossa divisão, fazendo caneta preta, já que ela apareceu aqui, 3 dividido por 5, 3 não pode dividir por 5 porque é menor, coloco uma vírgula. Automaticamente a vírgula não pode ficar sem um número nenhum na frente, adiciono 0, multiplico o meu dividendo por 10, meu dividendo agora é 30, 30 dividido por 5 me dará 6. Olha só, 0,6 menor que 1 e maior que -1, está aí nosso seno valendo. 4 da mesma forma dividido por 5, ele é menor do que 5, adiciono a vírgula no quociente, multiplico o dividendo por 10, 40 dividido por 5 dá 8. Olha só, também é menor que 1. E a nossa tangente fica 3 dividido por 4, que dará então, como 3 é menor que 4, 30 dividido por 4 dará 7, sobrarão 2. Como já coloquei a vírgula, o resto também multiplicado por 10, 5. Temos também aí o valor em decimal. Se vocês deixarem dessa forma, também está correto e aceito, tá bom? Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui já o valor do cosseno do ângulo, a tangente do ângulo, e temos agora que achar quem é A e quem é B. É um desafio, né? Parece ser difícil, mas ele já nos deu muitas informações. Peguei aqui no livro de vocês essa questão. Muito bem. Vocês sabem que a tangente de um ângulo, nesse caso é um ângulo de 20 graus, é a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto do ângulo de 20 graus? É quem a gente quer. É o B, dividido pelo cateto adjacente. A tangente é só entre os catetos. E o cateto adjacente a 20 graus, olha só. Aqui tem a hipotenusa, o ângulo de 90 está oposto aqui ao A, então o A é a hipotenusa. Então o cateto adjacente ao ângulo é o 5. Se nós agora substituirmos na tangente de 20 o valor dela, 0,3640, nós temos que B dividido por 5 é isso aqui. Olha que impressionante. Só fiz a substituição, onde tinha tangente de 20, eu coloquei isso daqui, já que é igual, né? Posso chamar a tangente de 20 disso daqui, 0,3640. Aplicando nossa prática matemática, se o 5 está dividindo, ele pode ir multiplicando para o outro lado. Assim, ao passar na igualdade, ficará 5 vezes isso, sendo igual a B. Vamos fazer essa continha e achar o valor de B. Vamos lá. Deixa eu fazer com outra cor aqui. 3640 vezes 5. Temos um zero no final. 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 6 vai dar 32, vão dar 32. 5 vezes 3 vai dar 15. E 3 fica 18.
vai 1. 5 vezes 0 dá 0 e 1. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 números atrás da vírgula, eu vou ter 1, 2, 3, 4 números atrás da vírgula, ficando 1,82 o valor de B. Então, já achamos aqui o nosso B. Muito bem, temos agora o B. Temos o cateto adjacente, o cateto oposto, falta a hipotenusa. Bem, para isso nós temos a nossa segunda informação, que é o cosseno de 20 graus. Da mesma lógica, cosseno de 20 graus, nós sabemos que é o quê? Cateto adjacente, que nós sabemos que é 5, dividido por quem? Pela hipotenusa, que nós sabemos que é A. Se fizermos a mesma substituição que fizemos para a tangente, nós ficaríamos com 0,95, 97 é igual a 5 sobre A. Vou ter que fazer agora aqui, vou fazer aqui em cima, continuar aqui em cima, aqui tem espaço à vontade. Fica 0,9397 igual a 5 sobre A. Essa aqui é a primeira questão. Muito bem. Fazendo então, multiplicando, A vezes 0,9397 é igual a 5. Como eu quero saber quem é A, se esse termo está multiplicando A, eu irei passá-lo para o segundo membro dividindo, que é a operação oposta. Então, 5 dividindo por 0,9397 é o valor de A. Eu não vou fazer, mas já sei que essa divisão é o meu resultado. Então, já encontramos, através de alguns dados, ao nosso cateto oposto e a nossa hipotenusa. Bem, basicamente o seno e o cosseno vão ser utilizados desta forma, ou para identificar qual o valor, ou para identificar qual lado. Temos uma tabela repleta de valores de seno e cosseno. Para cada angulação que possa ter, nós temos um valor diferente, tanto para o seno quanto para o cosseno, de forma que eles sempre irão se completar. Por exemplo, o seno de 30 se completa com o cosseno de 60 e assim por diante. O seno de 40 vai se completar com o cosseno de 50. Ou seja, sempre irão concluir no 90 graus. Por quê? Voltando aqui ao nosso círculo trigonométrico, vou para esse aqui que está mais limpo. O cosseno de 0 vai dar 1. E quando for 90 graus, o seno dará 1. Certo, pessoal? Vocês têm que ter uma noção de que seno quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, ele obedece uma relação onde isso é 1. Ah, pessoal, como assim? Não estou entendendo muito bem isso. Vamos lá, vamos tentar explicar para vocês entenderem. Vou fazer aqui nesse lugar aqui. No Teorema de Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado. Pessoal, vocês têm que entender o que é a relação fundamental da trigonometria. Se nós tivermos, então, um triângulo retângulo com hipotenusa A, cateto oposto B e adjacente C,
nós sabemos que ela pode ser aplicada pode ser aplicada a esse triângulo a relação do teorema de Pitágoras, certo? Onde a minha hipotenusa ao quadrado é o meu cateto B ao quadrado mais o meu cateto C ao quadrado. Se eu dividir, gente, todo mundo aqui por A ao quadrado, o número dividido por ele mesmo dá 1. B sobre A quadrado, C sobre A ao quadrado. Eu posso englobar isso num único parênteses. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o seno é o cateto oposto B sobre hipotenusa A. E o meu cosseno é o meu cateto adjacente C sobre a minha hipotenusa A. Observem que eu posso substituir aqui agora. Se eu dividir todo mundo por uma coisa só, isso é válido. Logo, B sobre A é o meu seno ao quadrado e meu C sobre A é o meu cosseno ao quadrado, que isso vale 1, e vocês podem usar isso para resolver qualquer problema, pois isso é 100% válido e vocês vão utilizar bastante no ensino médio. Tá aí a aula de hoje, pessoal. Quero que vocês aprendam também um pouco dessa relação fundamental e não esqueçam. E até a próxima. I never made it, but I know